Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Oui, je veux t'adorer, Jésus. Oui, je veux t'adorer, Jésus. Merci pour cette grâce que tu nous offres. Obrigado pela graça que nos oferece. Merci pour ta présence ici. Obrigado pela sua presença aqui. Merci pour le Saint-Esprit. Obrigado pelo Espírito Santo. Merci pour mes frères et mes soeurs. Obrigado para meus irmãos e irmãs. Merci pour ta parole qui nous Obrigado pela palavra que veio. Seigneur, nous voulons t'écouter. Senhor, queremos te escutar. Dispose nos cœurs. Dispõe os nossos corações. Tu sais combien je suis incapable. O Senhor sabe quanto sou incapaz. J'ai besoin de toi. Eu necessito de você. Utilise ce corps Use esse corpo pour communiquer ta pensée para comunicar o seu pensamento ao seu povo. au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Você pode se sentar. Que Dieu vous bénisse et vous fasse du bien. Que Deus nos abençoe e faz bem. Sortez vos Bibles, Saiam suas Bíblias, sortez vos carnets. seus cadernos. Nous allons parler de sentiment de culpabilité Vamos falar sobre o sentimento de culpabilidade, qui constitue un obstacle au réveil. que constitui obstáculo para o avivamento. La culpabilité, A culpabilidade. se sentir coupable, Se sentir culpado. se reconnaître coupable, Se reconhecer culpado. se condamner soi-même. Se condenar a si mesmo. Un obstacle au réveil. Obstáculo para o avivamento. Écrivez, Escreve. écrivez. Escreva. Chaque saint aujourd'hui Cada santo hoje est un ex-pécheur. Écrivez ça. é ex pecador. Est-ce que Será que me ouviram? je vais le prendre? Vou repetir. Celui qui est saint aujourd'hui, Quem é sagrado hoje c'est un ex-pécheur. en é réalité. o ex-pecador. Continuons faisant nous sans tous les autres. Cada só que é sagrado hoje Asa pécheur, mon collègue Nicolas, era pecador dos dias passados. vous tombez à tout. Que ninguém bate no pé. Nous sommes revenus. Que ninguém condena ninguém. Celui qui est saint aujourd'hui Quem é sagrado hoje n'était pas né saint. não nasceu sagrado. Il a une histoire. Tem uma história. Ça a commis toi, commis. Escreveram ou não? Tout saint Todo sagrado est un ex-pécheur. é um ex-pecador. Il est devenu saint Ele tornou santo par la grâce de Dieu. pela graça de Deus. Ça, c'est la première phrase. Essa é a primeira frase. Deuxième A phrase. segunda frase. Tout pécheur d'aujourd'hui Todo pecador de hoje a un avenir en Christ. tem um futuro com Cristo. Celui qui est pécheur aujourd'hui Quem é pecador hoje en Christ em Cristo aura un avenir. terá um futuro. Donc ça ne sert à rien de se décourager. Então não importa se desencorajar, Il y a l'avenir tem um futuro pour tout pécheur, para cada pecador, mais en Christ. mas no Cristo. C'est ainsi que moi, É assim que eu je ne décourage jamais pour une personne. não desencorajo para uma pessoa. Ceux qui m'ont confiné, Se alguém não faleceu ainda, moi je continue à croire eu continuo a crer que le changement est que possible. a mudança é possível. Écrivez. Escreva. Il n'y a que le diable qui ne change pas. É Écrivez. só o diabo que não Il n'y muda. a que le diable qui ne change pas. É só o diabo que não muda. Tout celui qui n'est pas le diable Todo que não é diabo peut changer.
pode mudar, velho. Il y a une possibilité de changer. Tem uma possibilidade de Pour tout corrigir celui qui n'est pas diable. para cada que não é diabo. N'envoie pas quelqu'un tout de suite à l'enfer. Não envie alguém de repente Si no cette inferno. personne vit encore, Se essa pessoa viva ainda, il y a une possibilité. há uma possibilidade. Amen. Amém. Mon sang qui est là. Um sagrado de hoje Azali ex-pécheur, il y a l'eau. é ex-pecador de ontem. Écrivez. Escreva. Personne en dehors de Christ n'est saint. Écrivez ça. Ninguém fora de Cristo nasceu En dehors sagrado. de Christ. Fora de Cristo, Mon comportement nous semble. ninguém nasceu sagrado. Passant, il y a les lots, parce qu'on régnait de haut qui sentent. Os sagrados que estão Ils na outra sont santidade devenus des saints. tornaram sagrados. Ils n'étaient pas mais saints. Eles não nasceram sagrados. Jésus seul Jesus só, et lui seul ele só était né saint. nasceu sagrado. Alors, il faut répéter. Ouvindo ou não, Tout celui qui n'est pas Jésus, todo que não é Jesus c'est un ex-pécheur. é À vous, c'est ex-pecador noté. que não engana La histoire d'ailleurs, na história deles. c'est une histoire. Viveu uma história. Je vous dis la vérité. Digo a verdade a vocês. Qu'est-ce qui fait la différence? O que faz a diferença? Il y a des personnes qui restent toute leur vie esclaves de leur passé. Tem pessoas que ficam o tempo todo da vida escravos do seu passado. Tem homens qui que restent à jamais esclaves de leur péché. fica para sempre escravo do seu pecado. Esclaves de leur culpabilité. Escravos de sua culpabilidade. Ils se sont condamnés eux-mêmes. Se condenaram por si. Ils se sont mis dans un état où Dieu ne peut rien faire pour eux. Se colocaram no lugar em que Deus não pode nada fazer, segundo eles. La culpabilité, A culpabilidade c'est un sentiment. é sentimento Oye, bota magana, como irá muito. que nasce na vida de pessoas Na semana passada, depois de ter feito uma coisa. Mesmo se ninguém tinha visto, Dieu a un témoin Deus tem um testemunho dans ton cœur. no seu coração. Ton cœur te condamne. O teu coração Ton se cœur te dit condena. des choses. O seu coração te diz coisas. Il y a un problème Tem problema dans l'église aujourd'hui na igreja de hoje avec les mauvais souvenirs. Écrivez com les mauvais más souvenirs. lembranças. Je vais vous expliquer. Vamos Les explicar. mauvais souvenirs. Más lembranças. Ça peut faire les souvenirs de certains échecs. Pode fazer lembrança Et de les umas gens derrotas. dans l'église aujourd'hui. Tem pessoas nessa igreja. Ceux qui ont quelqu'un qui bandit. Se começou uma coisa, Alors, il y a des gens qui vont devenir des ele diz, o meu começo assim, Nous avons eu sei como vai acabar. Não é Deus que disse, mas ele só. Eu sei como vai acabar. Começa assim, mas mesmo não leva tempo. Souvenir là, Essa má lembrança Ali commissaire prisonnier à souvenir. se fez escravo, prisioneiro dessa Et lembrança. tu ne peux pas avancer là. Ele não pôde avançar. On va aller à mon ami pour avoir Apareceu o marido para casar. Ah, ele pensou assim. Fiston, O Fiston veio assim, a se apresentar aqui se apresentou aqui. Emmanuel Coutu, Emmanuel. aqui com Sunga. Ele ajudava Freddy, o Fredi, olha Freddy, Freddy, o outro Fredi, o Fredi. E écoute, en plus, c'est grand frère. Ele até deu o levamento. Tata, oi, Somente esse. mais ele vem é possível. Eu sei como vai acabar. Amen. Amém. Écrivez. Escreva. Il y a des hommes Tem homens qui sont prisonniers de la culpabilité due à leur crime, à leur propre péché. que são prisioneiros da culpabilidade dos seus pecados. Il y a des hommes Tem homens qui sont prisonniers que são prisioneiros de leur ancien échec. da sua L'homme film a quitté. como não deu Et certo, aussi ma não dará certo Je me também. souviens, j'étais allé prêcher dans une Me église. lembro, eu fui pregar numa igreja, era em Kinshasa.
pense que je vais déjà raconter cette histoire. Acho que já contei para vocês essa história. Estávamos num bom serviço. Jejuns e orações. Tinha um grupo de meninas aí. Je prêchais, je modérais. Eu pregava e moderava. Uma delas. Falei a aprovação de Deus que a irmã estava atrás de mim. E ela disse: aqui está. Então, quando fazia isso, eu não sei o que era ela abrir. Ela falou: Senhor, Senhor, estou aqui. Abri meu coração. Ela chorava. Mas depois do culto, eu chamei para ela: irmão, vem. Qu'est-ce que se passe? C'est une belle fille. O que acontece? É uma menina linda. Est-ce que tu es marié? Perguntei: será que é casada? On dirait dans le Minga. Parece que eu provoquei. A ce qui m'a aussi gagné pour Joe. Ri para mim de tipo zombar. Falou: ei, papai. Casar? Escuta. Nós, na família, não casamos. Isso é ela que diz. Nós não casamos. Vem na igreja, mas sabe que elas não casam. Mas na igreja estava no jejum, mas ela sabia. Escrava. Terceira pessoa. Pode ser herança de palavra. Umas coisas familiares. Mas é cristão. Mas sabe que aquelas coisas existem bem que vem na igreja. Perguntei: você falou: papai. Ils habitaient Lingwala à Kinshasa. Ela vivia em Lingwala, à Kinshasa. Leur ancêtre, o antigo dele da família. Ele comprou 4 quintais e fez um. Ele construiu casas, muitas casas. E uma grande casa no meio. Todo mundo estava lá. Não sei a partir de que geração eles estavam lá. É a casa da tia. Que confusão, que engravamento. Quand j'avais visité cette famille-là, j'avais compris qu'il y avait problème. Quando eu visitei essa família, entendi que houve um problema. Pourquoi alors tu crois que tu es chrétien? Mas por que então você crê que é cristão? Si toi tu continues à être esclave du passé, se você continua a ser escravo do passado, esclave des bêtises que tu as commises, le souvenir reste te hante et te détruit. De lembrança das coisas ruins que você fez, isso está te destruindo. Como não vê hoje? É como não ter filho hoje, pensa que aquele aborto que eu fiz. O papinho que me fez, que Deus perdoa. Donc, elle se souvient de Papi, se lembra de Papi, le gars qu'il avait amené pour faire des avortements et tout, et depuis, o Papi não sei Papi mon pas allé avortement, aucun n'a tem um Papi aqui, você e veio Papi mas ela vai Papi que está aqui, Papi está ali, mano não vai não Papi que um rapaz que engravidou, mas ele que está aqui me chama Papi e fingiu que está aqui. Papi, se qualquer que vá e no lugar aí, il y a quelqu'un qui pleure. Tem alguém que chora por causa de você. Acaso mas não tem filho. Mas por que Jesus morreu, hein? Eu vi um Papi que não olha para mim. Aleluia. Ela de
elle se souvient seulement. Mas quando se lembra só, falou, meu não vai dar certo. Ça peut être aux alliés esclaves ya maloba moko boye mutu moko ayebana na famille azaka na nguya soki alobi po ekanga yo kaka. Alors yo pour une raison ou une autre okotalaki na affrontement na mutu wana abimisa maloba oyamba yango ti lelo etambolaka likolo na yo. Você pode ser uma herança de palavra de alguém da família reconhecido como quando fala uma coisa acontece. E aconteceu que uma vez você teve um problema com essa pessoa e falou coisas sobre você. Você pensa que isso nunca vai sair. Se acontecer uma coisa, você diz, acontece somente com alguém. Ele falou coisas contra você. Então, por que você vem na igreja? Si tu dois être esclave des choses du passé. Se você tem que ser escravo das coisas passadas, retenez ceci. Decora isso. Se lembra? Tous les saints d'aujourd'hui, todos os santos de ce hoje sont des ex-pécheurs. São ex-pecadores. Ninguém nasceu sagrado. Pessoas que você vê progredir hoje no Cristo, eles têm o seu passado. Mas não se deixaram escravos do seu passado. Meu Deus, ouviram ou não? Alléluia. Si tu es autant de poids que Yesu na cima côté, e bulu mo côté que na cima côté. Aí você quando olha atrás no burão que você fez, você fala, eu mesmo, hein? Eu mesmo, hein? Vous savez qu'il y a des gens ici qui peuvent se mettre à genoux en train de prier, prie. Arriver quelque part, on dirait que quelqu'un lui dit, mon trône à Dieu, dans ma camp, le pôle au Wanda. Sabe que tem alguém que for está orar. Moi je regarde toujours les gens. E depois ele tu peux voir quelqu'un concentré là, tout d'un coup, on dirait qu'il a été débranché. Depois esse lembra de uma coisa e alguma coisa. Uma pessoa como você, você pode orar. Ele para e fica a olhar. Na macambosa lá que vai. E esse é o caminho do saber. Não me regarde, aquele que suba aquele e do problema. A pinga que ele vai tudo. O ele sagrado tudo sabe. Eu quando olho para as pessoas, eu vejo pessoas que de repente falam se tu sais pas digerir isso. Talvez uma coisa passa no coração e não sabe digerir isso. Psaume chapitre 14. Salmos 14. Versets 2, 3 et 4. Nous sommes écrivés. Salmos 14, chapitre 14, verset 3 et 4. Verset 2 jusqu'au verset 4. La Bible dit, l'Éternel regarde du haut des cieux. Dieu regarde. A Bíblia diz que olha em cima. Dieu regarde sur la terre. Il vérifie, d'après ses critères à lui, il n'a pas trouvé même pas un seul saint. Verificou segundo os seus critérios, mas não encontrou nenhum santo. Sabe, toi tu peux t'appeler saint selon toi. Quand Dieu te regarde. Você pode chamar sagrado segundo você. Après les critères de Dieu. Quando Deus olha para você, segundo os seus critérios, você é zero. Dieu regarde o que pretende ser. Tout le monde corrompu. Deus olha para todo mundo. Nous avons deux groupes de corrompus. Tem dois grupos de corrompidos. Le groupe de corrompus rusés qui se font passer pour des saints, mais eux-mêmes savent qu'ils ne sont pas bien. Tem uma inteligência que pensam que se consomment. Quand nous venons ici, ils prient beaucoup pour nous distraire. Mais ils savent que ce sont des tombeaux. Mas sabem que são túmulos. Eles savent. Eles sabem mesmo que são túmulos. Pour notre consolation. Mas para a nossa consolação. Alléluia. Mais au ciel, quand Dieu regarde, il connaît réellement ce que tu es. Ele sabe na verdade o que você é. Même pas un seul. Nenhum só. Même pas une personne qui cherche Dieu. Nenhuma pessoa que busca para Deus. Même pas une personne qui est sérieuse. Nenhuma pessoa séria. Tous ont corrompu leur foi. Todos corromperam a sua fé. Mais il y a quelque chose qui a dit la grâce. Mas tem uma coisa que Deus chama de graça. Alléluia.
Amen. Écrivez. Quelque chose que j'ai toujours dit. Écrivez. Cela va vous aider. Dieu, virgule, a le pouvoir, virgule, de transformer une poubelle en jardin. Qui peut croire cela? Dieu a le pouvoir de transformer une poubelle en jardin. Dieu a ce pouvoir. Il l'a déjà démontré dans la Bible. Ele já demonstrou na Bíblia. Toi, tu es esclave de ton passé. Você é escravo do seu passado. Tu ne sais pas avancer. Não sabe avançar. Tu ne sais pas te réveiller. Não sabe se acordar. Parce qu'il y a des choses qui te retiennent. Porque tem algo que te dans ton esprit. Que te mantém no seu espírito. Naquele jour, da primeira dia alguém estava a confessar. Deus me perdoa. Eu sou ruim. Chorou até. Deus disse. Mas o que disse não existe. Donc le péché déjà traité, o pecado já tratado, effacé, apagado e oublié par Dieu, esquecido por Deus. Mas você continua a confessar até hoje. Péché de vous avez exaltation sur la liste, mais à cause de la mauvaise conscience, à cause de la culpabilité. Não existe, mas você por causa da sua consciência ruim e culpabilidade. Exemplo na Licabua do Saraque, esse Licabua, o Tuela é agora 61, o Tuela é agora 67, o Tuela é agora 69, nem agora Tuela é Sila, você confessou 69. É só quando você tem problema. Volta, papai quer conversar. Eu voltei 3 vezes. Já falou? Se falei no dia Qu'est-ce qui se passe? No dia do batismo, o que acontece? Culpabilité. Culpabilidade. Tu ne peux pas avancer. Você não pode avançar. Parce qu'il y a quelque chose Porque qui te tem retient. algo que te tem, que te pede. Tu es esclave. Você é escravo. Alléluia. Amém. Ouviram ou não? Sabe, tem pessoas. Chora por causa dos pecados que não existem mais. E você vai ver os outros vermelhos. Chora por causa dos pecados que na lista de Deus não existem. Oh meu Deus. Eu posso te emprestar para orar para mim no tempo que passa a confessar pecado já perdoados. Aleluia. Acho que contei para você uma história de uma irmã da igreja nossa. Ela orava e chorava. A gente orava para Deus fazer algo na nossa vida. Essa irmã fisicamente foi mais que todo mundo. Isso me incomodou, que eu chorou tanto que eu chamei. Disse, papai, falei agora, vem cá. O que você quer fazer? Desculpa, pai. Eu preciso de $20 para vender amendoim no Jimbuba, no cantinho. Esse choro todo. Eu falei, peguei $20, dei para ele $7. Agora começa a orar para mim, porque já recebeu o que você queria. Mas como uma pessoa vai chorar para $20 para vender Jimbuba? O que acontece? Não devemos comprar essas ações. Pega 20. Eu te engajo. Ora agora para minhas coisas. Uma oração séria. Sabe como as orações de Deus lá no céu, quando olha para nós e fala, oh, que isso? A culpabilidade. Irmão,
E ouve, vou dizer. Sabe, aqueles pecados você não ouve bem. Tem maior que fizeram isso. Mas seu problema tu ne sais peut-être pas ce qu'il faut faire. É que talvez não sabe o que fazer. Pour que culpabilité ici. Para acabar com essa culpabilidade. Oui, tu es pécheur. É verdade que você é pecador. Mais tous les saints d'aujourd'hui étaient aussi des pécheurs. Todos os santos de hoje eram pecadores como você. Peut-être que tu ne sais seulement pas ce qu'il faut faire. Talvez só não sabe o que fazer. Ni comment il faut le faire. Nem como fazer. Amen. Je vais vous donner quelques exemples de la Bible avant d'arriver à ce comment on va faire. Vamos dar alguns exemplos na Bíblia antes de dizer o que fazer. Qui connaissent Moïse ici? Quem conhece Moisés? Comment la Bible voit Moïse? Uma pessoa da Bíblia chamada Moisés. Est-ce que vous savez que Moïse était meurtrier criminel? Você sabia que Moisés non seulement pour Mamoutou, a coulé dans ses não só que matou, mas enterrou. Moïse a um passé. Moisés tem um passado. Mas eu não mando teu filho igual. Mas você nem matou ninguém. Ou foi uma coisa sabe? Mas você não sabe ter nem não vai como para honrar aquele pecado que desconecta. Moisés a tué quelqu'un. Matou alguém. Só que aqui marca. Se fugir. C'est parce qu'il avait tué. É porque matou. Et Moïse. Mas Moisés était devenu un chef. Tornou chef de peuple. O chef. Le prophète de Dieu. Profeta de La Bible dit personne n'attend dans la carrière. Chaque saint a un passé. Ninguém nasceu tempo como ele. Cada sagrado a un passé. Cada sagrado tem um passado. Comment toi tu pleures sur ton passé ou ici là, tes problèmes dans les années? Mas como você chora sobre um passado que nunca acaba? Qual é o seu problema? Tu crois que Dieu peut pardonner un tueur et faire de lui un grand prophète? Mais quand vous você crê que um criminoso pode ser perdoado e virar chefe, mas você, Deus, não pode nada fazer? Por quê? Escrave et prisonnier d'un passé. Peut-être qu'il n'existe même plus. Prisioneiro do passado, talvez num pecado que nunca existe mais. E quando não funciona, na Bíblia, quando não funciona, suca nenhuma. Sabe que na Bíblia tem outras pessoas que eram uma pessoa moeda, sem mexer, ele forte. Sabe, conhece? Ele mesmo um pequeno mas como Deus pode transformar para virar um gigante heróico? Tu avais échoué hier. Você derrotou ontem. Mais Dieu peut faire une nouvelle histoire. Mas hoje Deus pode fazer uma nova história. Pourquoi les échecs d'hier te prennent en otage? Por que as derrotas do passado te pegam como escravo? Tu as été faible hier. Você foi fraco. Mais tu n'es pas faible pour la vie. Mas não é fraco para a vida toda. Tu avais échoué hier. Derrotou ontem. Oui. Sim. C'était pour que tu apprennes quelque chose. Era para aprender algo. Ce n'est pas une fatalité. Mas não era alguma coisa inevitável. Il y a encore de l'espoir. Ainda tem esperança. Yuma, a gangue a consacré. Como ele virou forte. Je me souviens, on nous a visité à lui. Eu me lembro quando Deus visitou ele. Ele disse: não, olha só nesse país. Qual é o meu amigo? Família papai na Gaizani. A família não vai nataka papai na Gai. Na quem okay, chega microfone na Gai. Enviar alguém como eu. Kaka hiyo. É só você. Amen. Amém. Pourquoi tu te laisses esclave des échecs d'hier? Por que você se deixa escravo do Qui t'a dit que ça ne peut pas changer aujourd'hui? Derrota de ontem. Quem disse para você que não pode mudar Ce hoje? n'est pas Dieu. Não, ele disse. Tu as échoué hier. Você derrotou ontem. Mais tu peux réussir demain. Mas pode ter o êxito amanhã. Amen. Amém. E aquela sua gangue, o gangue filho, o Aguinho Saúl. Tem um varrão, Saúl. Gangue a consagrada. Varrão, nada de brincadeira. Saúl. O Saúl. Olha, ele na porta Paulo. Que hoje você chama de Paulo. Você não conhece a história do Paulo. Era o Saúl.
Paul, il était d'abord Saoul. Elle era Saul. Criminel. Criminoso. Étienne, premier martyr. Ou Étienne, o primeiro martírio. O que fizeram essa coisa, o Paulo está dentro. Ele guardou roupas para pessoas que j'avais accepté. Ele mesmo disse que il s'appelle. Ele se chama. J'étais un homme violent. Um criminoso. Mais la grâce m'a été faite. Mas a graça me foi feita. Pourquoi toi tu peux rester esclave même passer que tu crois être plus fort que Dieu? Por que você pode ficar escravo num passado que você acha que pode ser forte mais do que Deus? Dieu peut te changer. Deus pode te mudar. Dieu peut réécrire ton histoire. Deus pode reescrever a sua história. Est-ce que eu moment que vous Será que tem alguns aqui? Sabe o ela que se não tem coragem. Cada coisa só. Estou vendo que não vai dar certo. Com ele. Estou vendo que não vai dar certo. Estou vendo que eu vejo que meu. Ele se deu até nome. Ele se deu nome. Nome de maldição, não sei de como. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Coríntios capítulo 5. Versets 17 et 18. Verso 17. Um corajoso pode ler para nós. Não, um corajoso. 2 Corinthiens 5, 17, 18. 2 Coríntios 5, 17, 18. 17, 18. 2 Coríntios 5, 17 e 18 que diz isso. Não tem um corajoso para poder ler. Filho de Deus não tem coragem. 2 Corinthiens 5, 17 et 18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Soulignez, ce que Bible a écrit, les choses anciennes sont. Souligne, les choses anciennes sont passées. Coisas antigas passaram. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Aqui está, todas as coisas são novas. Dites Amen. Vou dizer diga amém. Dites Amen. Diga amém. Les choses anciennes sont passées. Coisas antigas passaram. Si tu rentres en Christ, se você entrar em Cristo, les échecs anciens sont passés. As derrotas antigas passaram. Les déceptions anciennes sont passées. Passaram. Les malédictions anciennes sont passées. Antigas passaram. Les sangs des ancêtres o sangue ce n'est pas moi. Quando nous sommes une nouvelle créature. Uma nova criatura. Ça signifie ma solo é assim que vai. Quer dizer que começou uma nova conversa. Donc pour Dieu, para Deus, o uma história assim. Começou uma nova história. Mas você ficou nas coisas de Deus. É aí que tem um problema. Entre toi et la parole de Dieu, il y a contradiction. Porque entre tu e a palavra de Deus, Dieu te déclare nouvelle créature. Mais toi tu es toujours attaché à ton passé. Mas você está sempre apegado ao seu pecado, à ansiedade, seu passado. Qui peut t'encourager ici? Quem pode ser corajoso aqui? No Cristo. Assouvant ici. Ceux qui sont ici, aux gens vont te défendre à voter ma vie. Nous t'en voter qui va à ça pour faire comme tous. Moi je suis dizendo para você que ele não está a conceber por causa dos abortos, não. Aquele era antigo, agora eu vou conceber e vou ter filho. Mas isso não é o exemplo da minha família, não. Cada da sua família. Falar para você não. Essa é coisa da família de você. Você fala não. Eu não sou pai da família. Eu sou uma nova criatura. Mas moi je suis en Christ.
família e irmãos eles, mas eu une estou em nouvelle Cristo. histoire a commencé. Como sou em Cristo, uma nova história começou. No meu caso. Alléluia. Amém. Est-ce que les gens comprennent cette déclaration? Será que pessoas entendem essa Si declaração? quelqu'un est en Christ, Se alguém está em Cristo, qui a créé les gens? quem é que criou Je pense pessoas? qu'il y a qu'un seul créateur. Acho que só tem um criador deles. Mais Dieu dit, toi là, tu es devenu une nouvelle créature. Mas Deus diz Mais que tu você es Cristo é pour toi. nova criatura. Por que Tu você t'attaches toujours aux anciennes se histoires apega sempre às antigas histórias qui te troublent et te lient. que te tormentam e amarram? Est-ce que vous savez qu'il y a certains prophètes qui travaillent pour l'ennemi? Vous le savez aussi. Você sabe que tem alguns profetas que trabalham para o On demônio? dit qui toque. Ou bem, Vous voyez, un prophète a réussi. e ouve o profeta dizer: Les gens ont réussi là. Deus diz para mim, Les amis pour la tine, la coco, la bino, qui famille, la bino, nyonso. é por causa do Et vosso Afrique. avô que sacrificou toda a família e você está apegado. Si quoi émission, t'as la tata moissina. E depois diz: Olha as suas tias, T'as la nam moko la bino mo. olha teu tio. E ali você mexe a cabeça. Le prophète doit l'appeler ça avec précision. Allez, O pour ça, profeta dá uma precisão. Oui, oui, la famille de l'homme ado. Mais, tata moissina. E depois falou na família tem uma dor, você diz sim. Dois-je croire ce que Dieu dit ou dois-je croire ce que le prophète dit? É o Deus que quer, porque Deus diz Si ao tu es profeta. en Christ, Deus diz: se você está em Cristo, une nouvelle você é uma créature. nova criatura. Não me ouviram? Et comme il y a beaucoup de pasteurs qui aiment l'argent, E como tem pastores que amam dinheiro?